Bom dia aos seguidores do canal Vambora com Rômulo Tomé. Eu sou o Rômulo Tomé e hoje eu estou aqui em Petrópolis. Para quem costuma dizer que eu só faço viagem internacional, não, né? Não tem como você não conhecer tão pertinho do Rio de Janeiro, um pouco mais de 100 quilômetros, essa cidade linda e maravilhosa, histórica, a cidade imperial de Petrópolis. Hoje eu estou aqui em Petrópolis para falar, para mostrar para vocês, para a gente conhecer um pouco sobre Petrópolis. No século XVIII, aqui nessa região, só existiam índios. E foi através da descoberta do ouro em Minas Gerais que se criou o Caminho do Ouro, que era a ligação entre o Rio de Janeiro capital e as Minas Gerais. Petrópolis, para quem não sabe, ela fica no meio desse caminho. Dom Pedro I, ao fazer o Caminho do Ouro, pernoitou aqui em Petrópolis, que não era chamada Petrópolis. Pernoitou na casa de um padre. Vou lembrar o nome desse padre, gente. Padre Soares, se eu não me engano. Enfim, pernoitou na casa desse padre e ficou apaixonado pela região, comprando um sítio ao redor do sítio aqui do padre, tendo a ideia de fazer um castelo aqui nessa região. Bom, enfim, Dom Pedro I não teve o tempo para isso, não conseguiu. Mas foi Dom Pedro II, um pouco mais de 20 anos depois, assinou um decreto para que se iniciasse uma povoação aqui nessa região. A grande maioria das pessoas que vieram para cá, que fizeram essa imigração, eram de imigrantes alemães. E assim, para ser mais exato, em 1843 foi criado a cidade de Petrópolis, através desse decreto de Dom Pedro II. O tal castelo que Dom Pedro I queria fazer há 20 anos atrás, as obras se iniciaram em 1845, terminando em 1847. Gente, Petrópolis é a história viva, a história do nosso país. E de verdade, um povo que não conhece a sua própria história, ele vai ser sempre refém a repetir os erros do passado. Então nós brasileiros precisamos conhecer a nossa história, precisamos conhecer o nosso país. Aqui está Petrópolis, um pouco mais de 100 quilômetros do Rio de Janeiro, uma cidade que é história, uma cidade que vive história. Vale a pena você conhecer, vale a pena você conseguir vir até aqui. Hoje nós vamos ao Palácio Imperial e vamos procurar fazer outros passeios também. Petrópolis continuou sendo a cidade de Dom Pedro II até o término da monarquia, em 1889. Mas ela não acabou, o glamour de Petrópolis não acabou com o fim da monarquia. Ela continuou com a República e eu vou contar um pouco para vocês sobre, ok? Bom, nós terminamos agora o passeio no Museu Imperial, vale muito a pena. Aqui nós vamos aprender desde a independência em 1822, 7 de setembro, como todos nós sabemos, até o fim do período imperial em 1889, 15 de novembro. Bom, eu recomendo que a todo brasileiro venha conhecer Petrópolis, venha conhecer um pouco da nossa história. Como eu falei antes no outro vídeo, nós vamos entender agora e saber que pós o término da monarquia, a República continua fazendo de Petrópolis um lugar extremamente importante. Vou logo explicar o porquê. Vamos continuar aqui no Museu Imperial. Bom, estamos aqui agora no Palácio da Quintandinha. É um dos lugares
mais chamativos, é um dos maiores pontos turísticos que tem aqui na cidade de Petrópolis, recebendo muitos turistas. Mas existe uma questão extremamente importante para a história do nosso país que aconteceu aqui. Lembra quando eu falei para vocês nos vídeos anteriores que mesmo com o fim da monarquia, a cidade de Petrópolis continuou sendo um lugar extremamente importante também para a República? Sim, porque os nossos presidentes continuaram fazendo de Petrópolis uma cidade de veraneio. E foi aqui que Getúlio Vargas decretou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados contra os países do eixo. Foi exatamente aqui, no Palácio da Quitandinha. E aí galera, boa tarde. Continuando o nosso passeio, nosso rolê aqui por Petrópolis, nós agora estamos na casa desse cara aqui, ó, Santos Dumont. Vamos visitar a casa de Santos Dumont, mas antes eu tenho uma historinha para contar sobre o Osiris Silva. Quem foi o Osiris Silva? O Osiris Silva foi ex-presidente da Embraer. E o Osiris Silva contou uma história que foi a seguinte: ele estava em Estocolmo, capital da Suécia, num jantar junto com 3 membros do comitê do Prêmio Nobel. E ele ouviu desses 3 membros do Comitê do Prêmio Nobel a seguinte frase: que no Brasil nós matamos os nossos heróis. E por isso que o Brasil não tinha um Prêmio Nobel. Porque nós matamos os nossos heróis. Talvez a gente tenha feito um pouco disso com esse cara aqui, Santos Dumont. Quem foi Santos Dumont, gente? Ele não foi só o pioneiro da aviação. Santos Dumont foi um inventor. Foi um cara que levou o nome do Brasil para o mundo numa época e num tempo que ninguém se ouvia nem falar em Brasil. Em 1906, ele fez o voo com 14 bis em França, em Paris. Então assim, gente, vamos conhecer um pouco mais de história, conhecer um pouco mais do nosso Brasil. Beleza? Vamos lá conhecer a casa de Santos Dumont. Nascido em 20 de julho de 1873, no município que hoje conhecemos como Palmira, em Minas Gerais, Santos Dumont foi um dos maiores inventores brasileiros. Um grande brasileiro, pioneiro da aviação, Santos Dumont também inventou o dirigível, do qual deu a volta sobre a Torre Eiffel, o que foi um grande marco para a época, chuveiro aquecido, relógio de pulso, entre outras coisas mais. Um verdadeiro brasileiro, um grande brasileiro, que merece todo o nosso reconhecimento. E aí, gente, vamos falar agora também sobre a controvérsia entre os irmãos Wright, os americanos, os irmãos Wright e Santos Dumont. Os irmãos Wright, realmente, eles voaram primeiro que Santos Dumont. Eles voaram em 1903, sendo que o avião usado pelos irmãos Wright, ele tinha fatores externos, o qual ajudava a decolar, o qual ajudava a voar. Era uma catapulta que induzia a que o avião voasse. Já Santos Dumont, em 1906, 3 anos depois, nos céus de Paris, o seu avião, o 14 bis, ele não tinha nenhum fator externo do qual ajudava a decolar, do qual ajudava a voar. Então é por isso que nós brasileiros e muitas pessoas ao longo do mundo afirmam que a pioneira da aviação foi sim Santos Dumont. Acho que para ir ver ele a gente estamos aqui agora na Catedral de São Pedro de Alcântara. Aqui, gente, estão os restos mortais de Dom Pedro I, Teresa Cristina, Princesa Isabel e Conde Deu. Aqui dentro existe um passeio guiado, custa R$20, vale muito a pena, vale muito a pena. A gente vai estar fazendo esse passeio aqui agora, se a gente puder filmar, eu vou estar filmando para estar trazendo para vocês, tá? Como eu gosto sempre de frisar aqui em Petrópolis, é o nosso país, é a cultura do nosso país. Galera, eu tô chegando ao final desse vídeo, quero agradecer a todos que assistiram até o final. Se gostou do vídeo, deixe sua curtida e venho dar aqui a última dica. Cara, Petrópolis tem muito turismo, é muita cultura, é muito turismo histórico, vale muito a pena. Eu tentei mostrar para vocês em um único dia, mas você tenta separar pelo menos 2 dias para você poder conhecer Petrópolis. Vale a pena de verdade. E para vocês que dizem que eu tô sempre viajando o mundo, conhecendo o mundo,
eu venho mostrar que também vale muito a pena, com certeza, conhecer também o nosso Brasil, o nosso país, tá? Então fica a dica, gostou do vídeo? Deixe seu comentário, deixe sua curtida, siga o canal, tamo junto, muito obrigado.